Pedi pro analista CNPI, renomado aí, vários traders conhecem o cara, fera demais, me ajudar uma semaninha que tava difícil, já vindo de outra semana difícil, e me deu uma dica muito valiosa, cara. Talvez seja uma dica para vocês aí também, que talvez esteja passando pela mesma coisa, ou talvez já evite passar, né? Então acompanha aí, deixa o like e é isso, vambora! E aí, Gustavão, deixa eu dar uma olhada nessas tuas operações aqui. Hum. Isso aqui é a tua performance da semana, né? Deixa eu ver do dia. Vamos começar só com as operações de hoje. Já não foi um dia positivo, né? Difícil. Como é que tu tá operando hoje? Fala pra mim. Então, faço as marcações ali no 15 minutos, né? E, espero chegar na região e começo a olhar o times in trade ali, se entra agressão ou se não, né? E quando entra agressão, eu entro, né? A contra, Contra ou a favor da agressão? contra. Entrou, tá na resistência. Entrou compra. Espero sentir mesmo que não tá subindo e vendo. E tu marca a tua resistência como? Tipo, qual é a... Cara, eu vejo os topos e os fundos anteriores que deixaram, né? E marca ali uma região, não deixam só uma linha, deixam uma regiãozinha, né? Legal. Porque espero chegar ali certinho e às vezes não é só no preço que tá a linha certinho que deixou o topinho, né? É na regiãozinha. Aí faço as operetas. Tá. Cara, eu não sei se tá certo isso aqui, mas tu faz quantas operações por dia, em média, aqui? Isso é algo que eu não deixei controlado, mas em média, umas 8, 9 Por dia? por dia. Bastante, né? Bastante. É algo que tô sentindo Tá. também que tá pesando. Tu opera índice. Isso. E quando tu entra na operação, tu tem um... Como é que tá teu risco-retorno? Quanto de stop tu tá entrando? Alvo? Cara, Como é que tá isso aí? Só pra eu entender. O alvo é bem... Pô, deixa o mercado andar. Porém, o stop é sempre 100 pontos. Quando eu entro com 2 contratos. Quando eu entro com um, eu comecei a entrar com um, na verdade, antes, acho que ontem. Eu falei, putz, tem muita operação que o stop tá sendo maior que 100 pontos, eu tô deixando 100 pontos e tô tomando esses stops. Tá. Então eu falei, pô, vou baixar pra um contrato e deixar um 200 pontos e tal. Mas hoje todas as operações foram com 2 contratos. Teve uma operação que eu entrei com um contrato e adicionei. Tem umas aqui até com 4 contratos. Que Isso, porque eu adicionei 2 vezes. Eu fiz a parcial, eu entrei com um contrato. Com um? Um contrato. Aí entrei com mais um, já soltei o outro, meio que rodando, sabe? Tá. E tô com um pouco de dificuldade nisso aí também, cara. Não sei se é correto fazer isso e tal. Tá bom. Então vamos lá. Tu opera suporte e resistência, chegou num ponto de suporte, chegou num ponto de resistência, tu procura no Times and Trades um fluxo de ordens, por exemplo, comprador numa resistência para entrar contra ela. A minha especialidade é análise gráfica, mas eu entendo esse conceito do fluxo, mas é o seguinte, tu vende já quando tu vê o fluxo comprador ou somente depois que ele perde o preço inicial das compras? Por exemplo, se a resistência ali 950, por ali, aquela mesma região, pô, deu 875, eu já vendo. Poucos pontos para baixo eu já vendo. Eu não deixo andar muito porque justamente por causa do stop, né? Que é 100 pontos. Se eu deixar andar muito... Aí o stop fica necessariamente mais caro, né? Isso. Tá. Mas é o seguinte, cara, pô, 100 pontos, pode ser que você encontre aqui e ali uma operação que vai fazer sentido você colocar, cara, você vai entrar no olho do mosquito, você não vai precisar de um stop maior do que 100 pontos, até porque o ideal é que a gente não passe calor, né? Mas, às vezes, você poder fazer um cálculo de position size, por exemplo, você está entrando com 2 contratos e com stop de 100 pontos. Às vezes é melhor você operar com um contrato e poder colocar um stop de 200 pontos, mas aí você vai ficar com maior tranquilidade para carregar essa operação por 300, 600, 900 pontos. Hoje, como é que está a tua definição de alvo de saída? Tem uma operação aqui que tu saiu com um contrato que tu pegou 100 pontos, as outras, a maioria das que foram positivas, estou falando do dia de hoje especificamente, depois eu vou olhar o resto da semana, mas as outras aqui, praticamente todas, não chegaram a dar um resultado de 100 pontos, né? Não. Então, tu tá estopando 100 pontos, mas o que tu ganha também não tá chegando a isso, né? Em média, pelo médio que você tá fazendo aqui, tem uma operação que tá com 4 contratos, tu fez 33. Então, foi adicionando contratos e no final das contas, não deixou andar bem, né? Essa operação. Não é isso? Isso. Como é que tá esse? Na verdade, aí que entra essa operação de R$33 positivo, eu considero que foi a pior operação do dia. É mesmo? Doideira. Por quê? Porque entrei primeiro com um contrato, Tá. stop de 200 pontos. Aí vai ser uma pergunta agora, né?
Pô, subiu, entrei vendido. Subiu, tava ali deixando eu uns 100 pontos pra trás. E, pô, ainda tava na região ali da resistência e tal. Aí desceu um pouquinho. Então ficou aí uns 75 pontos Tá. pra trás, negativo. Nessa, eu fui e adicionei mais um contrato. Falei, putz, vou fazer um médio pra trás. Tá. Porque aí eu consigo trazer o meu médio e Médio estopar melhorar. 100 pontos Tá. com 2 contratos. Tá. Que já era tecnicamente É. planejado, né? Aham. Tá. E eu fiz isso 2 vezes. Nessa mesma operação. Porque quando voltou pro médio, eu soltei o lote que eu adicionei. Tá. E aí voltou pro negativo de novo. Subiu de novo, só que o meu médio já tinha subido mais. É. E eu adicionei o contrato. Aí eu fiz a mesma coisa. Quando for pro meu médio, eu soltei o segundo contrato que eu adicionei. Tá. Cara, eu gosto muito da ideia de você trabalhar o médio, mas acredito que faça mais sentido se você principalmente estiver fazendo esse médio mais para frente, né? Principalmente numa operação direcional. Uhum. Tu tinha comentado essa semana sobre a possibilidade de tu precisar revisar o filtro que tu colocou no teu Times and Trades. Foi. Tu já ajustou isso, já colocou para filtrar maior quantidade de contratos, porque o que acontece? Primeiro, se tu tem menos pontos de stop, vai acontecer com mais frequência de tu tomar stop. Uhum. Consequentemente, na iminência ali, no interesse de tu, não necessariamente recuperar, mas continuar o resto do teu dia, porque não chegou no teu limite e tu quer obviamente fechar positivo, tu faz mais operações. Mais operações são mais taxas, mais custo, e mais operações que tu faz, consequentemente, faz com que tu faça operações piores, certo? Então, o ideal, que eu acredito que faça sentido para ti, é tu hoje, quando tu olha o gráfico, tu marca ponto de suporte e resistência e fica monitorando ali a movimentação do gráfico. Em qual time frame? 1 minuto mesmo? Eu marco no 15 e monitoro no 1 minuto. Tá. Quando chega próximo, assim. Mas os pontos que tu marca no time frame maior. Isso, Boa. 15. Então, só realmente em pontos muito relevantes. Então, era essa uma orientação que eu ia te passar. Uma outra coisa que tu pode fazer é justamente colocar esse filtro maior de quantidade, não somente porque às vezes que tu manda print lá na comunidade, tu manda e tem um branquinho, né? Tu bota um destaque branco no filtro de quantidade, mas eu não sei se tu coloca um filtro para só aparecer a partir de certas quantidades também, ou não. Eu coloco acima de 4 lotes. Então, 20 lotes ali já Do aparece. cheio. É do cheio. Olha, do cheio. Tá. Isso. Legal. E tu, cara, assim, uma coisa que eu acho que faz sentido, eventualmente tu vai conseguir entrar em operações como essas de exaustão, por exemplo, para um mercado extremamente esticado, chega num ponto de suporte, tu pode encontrar esse tipo de oportunidade. Não acho que seja o caso de tu descartar esse tipo de operação, mas uma coisa que tu pode fazer é talvez adicionar algum tipo de filtro para tu priorizar essa aplicação da estratégia a favor da tendência. Então, Entendi. Trazer um exemplo dentro da minha expertise, que é o gráfico, marcar linhas de tendência ou utilizar algum tipo de média móvel, algum tipo de rastreador de tendência. Às vezes pode ser até algum tipo de MACD que seja, certo. Mas primeiro tu precisa, obviamente, saber utilizar isso, tá? Mas tu estar fazendo muitas operações talvez não seja uma boa alternativa para ti, tá? O que mais que tu acredita, assim, que tu precisa de ajuda? Qual a grande dificuldade? Então, a pior coisa que está acontecendo é ficar fazendo mais de uma operação na mesma região. Tá. Porque eu entro ali, stop de 100 pontos, me estopa, anda só um pouquinho ali na mesma região e volta. Eu falo, agora eu vou entrar de novo. E entro. E nessa de 100 pontos tá me tirando. Tá. Eu acho que, a princípio, vou fazer que nem você disse, vou baixar meu contrato, né? E vou estopar agora com 200 pontos. Com um contrato, eu acho que seria interessante. Agora eu tenho... não sei se eu faço essa adição de contratos, se vou carregando. Cara, eu vou te falar uma coisa que geralmente eu faço. Eu falei pra ti que do médio, quando é pra acontecer, eu prefiro que seja pra frente. Mas nesse caso aqui, cara, pra ser sincero, eu tô vendo que tem até algumas operações que tu tomou stop de 200 pontos com um contrato. Tem outra operação com 2 contratos que tu pegou 80 pontos, aí deu uns R$33. Aí com um contrato tu pegou 200 pontos, 40, legal. Então assim, eu acho que para a gente voltar a trabalhar com aquele risco-retorno positivo, tu pode colocar, por exemplo, coloca meio que fixo 200 pontos de stop com um contrato e bota um alvo de 400 pontos. Por mais que às vezes tu consiga surfar mais que isso,
Vamos voltar a fechar essa conta no positivo com um contrato. Não vamos bagunçar isso agora, não. Mas lá para frente a gente pode começar a aplicar uma estratégia de implementação de contrato conforme o trade vai andando. A gente cria um conjunto de regras para isso. Mas a princípio, por enquanto, eu acho que para a gente retomar essa performance positiva, vamos focar no risco-retorno positivo. Então, volta para um contrato, aumenta esse stop, deixa ali 200 pontos. Óbvio, se o stop técnico for menor, deixa menor. Pô, deixar o stop, quero vender o stop acima de uma região importante e não está dando 200 pontos. Não tem por que engordar. Mas tem que ser 200, não precisa. Mas também não força para que seja 100. Em algum momento, tu vai entrar numa operação e ele não vai te dar calor nenhum. Ele não vai dar 100 pontos para trás, ele não vai dar 50 pontos para trás, ele só vai. Sim. Show. Mas prioriza exatamente esse risco-retorno positivo e, por enquanto, vamos deixar ele fixo. Certo. Mas aí quando andar 800 pontos eu não vou pegar. Mas já não tá pegando. Realmente não tá pegando. Já não tá pegando, entendeu? O melhor trade essa semana que eu vi andou 200 pontos. Pô, fiquei felizão. Pode ser que tenha rolado algum trade aqui, que ele não vai mostrar aqui pra mim, eu acho. Eu acho que ele não vai mostrar pra mim o meio map, né? Eu acho que não. Não, mas... Putz, eu ia te mandar um print hoje ainda cedo, não mandei. Mas teve uma operação que andou 300 pontos e eu saí no negativo. Olha isso, cara, que loucura, não. A operação que anda aí, pô, andou 200, você já consegue proteger, entendeu? A gente pode seguir essa regra. Tipo, andou o suficiente do risco, né? Ou seja, meu risco é 200 pontos. Andou 200, você pelo menos protege já. Certo. Tá? Aí perder, você não perde mesmo mais. Sem deixar nada técnico, tipo, um fundo, um topo, proteger. Não, só dos pontos já... Porque no final das contas, Gustavo, é legal quando a gente tem a formação de topos, de pivôs, quando o gráfico, a gente está no trade, ele está andando a favor e ele forma essas características, uma consolidação, deixa um fundo bem representativo ali pra gente, é legal isso. Tá? Tipo, dá mais conforto pra gente saber onde que eu vou colocar meu stop, algo do tipo. Mas no final das contas, é financeiro que importa, né? É o financeiro que importa. Então, andou 200 pontos, andou uma quantidade de financeiro relevante, você não pode deixar ele voltar a ficar negativo. Então bota ali para sair com 5, 10 pontinhos só para pagar as taxinhas, e caso ele caia com volatilidade, aí ele pula a tua ordem e tu sai no 0 a 0. Mas assim, tá com um percentual de operações vencidas, ou seja, percentual de acerto, né, de 22%, tá baixo. Eu sei que tu já teve semana positiva com percentual um pouquinho maior ou parecido. Então, realmente, o trabalho aqui é risco-retorno, entendeu? Eu acho que o foco não é nem necessariamente a tua técnica em si, mas acho que é ajustar gerenciamento de risco. A gente não gosta de ficar limitando os ganhos, né? Mas é um recomeço, entendeu? É para voltar ativa, você coloca aí esse limite, bota um alvo de 400, 500 pontos. Mas, de novo, vamos focar no 400 agora. Máxima perda 200, mas não precisa ser 200, mas no máximo isso. Mas não fica se forçando a colocar todas as operações com stop de 100 pontos, porque, às vezes você vai entrar e você vai precisar que o mercado balance um pouco mais. O índice, principalmente, que é muito volátil, muito errático, entendeu? Então, é um pouco mais perigoso você fazer isso aí. Aí você falando, faz 4 semanas que eu voltei, né? 5, mas a semana passada não operei. Então, eu tô operando há 4 semanas. Legal. A primeira e a segunda, poxa, entrava já puxava rápido, não deixava andar muito o trade. Tava cercando rápido. Cercando rápido. Saindo muito no stop gain. Das primeiras semanas, por mais que tenha saído algumas operações no stop gain, os lucros que eu peguei rápido ali, fez eu fechar positivo a semana. Isso. Legal. Agora, a terceira, terceira beleza, foi uma semana que considero o mercado ruinzinho. Tá. Mas essa de hoje, dessa semana de hoje aqui, tá movimentando primeira bem, semana do mês, né? Pra mim o mercado tá legal. Tá legal, mesmo assim tô tendo esse resultado. É isso. Boa. Cara, então assim, vamos trabalhar nisso, melhorar esse teu gerenciamento de risco, volta para um contrato. Às vezes tu consegue fazer um financeiro muito melhor com um contrato do que com 2. E quando tu for para 2, e aí tu faz a mesma coisa. Deixa um stop o stop de 200 pontos, alvo de 400. A diferença é que você vai aumentar o contrato para pegar um financeiro maior. Certo. E o teu gatilho de entrada pode continuar sendo esse, suporte de resistência dentro de
das oportunidades que derem ali no Times and Trades. Eu gosto dessa estratégia de entrar contra o fluxo, desde que ele não ganhe, né? Você está numa resistência, entrou o fluxo comprador e ele continuou subindo e rompeu, você não vai inventar de vender, porque o mercado está forte. Né? E exatamente, por esperar, querer estopar 100 pontos, eu quero já vender rápido, senão o mercado anda e não consigo estopar 100 pontos. Agora com 200 eu consigo deixar, comprou e não subiu mesmo. E aí você meio que desencana, andou ali um pouco a favor, você pode começar a querer proteger um pouco mais, porque ele andou mais a seu favor, ou seja, não é necessariamente porque ele andou a seu favor, andou do seu ponto de entrada, mas porque também ele se distanciou mais daquela região que você tinha entendido que era técnica de stop. Então significa que ele se distanciou mais de lá, pode ser que você tenha encontrado um outro patamar melhor para pelo menos... não andou os 200 para proteger no zero, andou ali uns 100 pontinhos e começou a voltar, mas você conseguiu reduzir um pouco o seu stop, como se fosse um stop imóvel, certo. Mas você já não tem tanto risco assim na operação. Quando o maior risco que você corre é exatamente quando você entra na operação, que dali você tem o máximo de stop seco ali, stop seco ali. Você entrou, começou a voltar contra, tecnicamente é o pior cenário. Mas quando você entrou no trade, começou a andar a teu favor ali, mas preferivelmente só mexe depois de andar os 200 pontos, mas vê que está muito travado, o mercado está se arrastando, mas já andou ali uns 100 pontinhos, 150, já vem reduzindo esse risco, não tem por que deixar 200 pontos lá, se ele já está trabalhando a teu favor, mas não tão a favor assim. Aí tu já começa... Os trades que é bom mesmo já vai rápido, né? E outros trades que é bom vai rápido, e são poucos. Estava te falando sobre hoje no dólar, que eu tentei vender, não consegui. Me faltou agilidade e reflexo. Mas eu fiquei até 11h30 esperando o dólar fazer alguma coisa. Não fiz uma operação que eu vi que ele estava travado. E a operação que eu tentei fazer era exatamente quando ele mostrou para mim que ia sair dali. E saiu. Só não consegui entrar, mas saiu. Então, às vezes, os melhores trades, eles... só você conta na mão. É 1, 2 ali, entendeu? Então não tem por que a gente, no tempo muito curtinho, ficar girando muito. Então dá uma olhada na situação toda, marca os pontos pelo 15 minutos, filtra mais esse Times and Trades, né, para tu ver realmente coisas mais expressivas. Às vezes tu filtra lá, 20 ou 50 lotes. Mais recorrentes também. Às vezes tu filtra por 20, 50 lotes, mas às vezes a melhor movimentação é quando você vê um fluxo de 80 a 100 contratos no fluxo e rejeita, não é com frequência que acontece, mas às vezes você filtra melhor para ter melhores oportunidades, entendeu? Filtra melhor a operação. Isso mesmo. E aí, se conseguir conciliar isso com um trade a favor da tendência, tu marca ponto no 15. Mas olha a tendência que ele está no 15. Tá a tendência de alta, de baixa? Às vezes, na tendência de alta, tu entrar contra o fluxo vendedor é melhor. Porque tu tá vendo que quem tá na tendência mais forte é exatamente o comprador. E faz todo aquele exercício também de, tô na tendência de alta. O mercado tá conseguindo ganhar topo anterior? Opa, tá começando a falhar. Entendeu? O mesmo contrário. O mercado tá em tendência de alta, mas aí ele já não tá fazendo na correção, ele já não tá fazendo mais fundos menores, já começou a fazer um fundo um pouquinho mais elevado, você vê essa pressão vendedora, aí sim tu tem todo o conjunto de contexto. Não somente o fluxo em si, porque, de novo, fluxo, se olhar, vai ter a todo momento algum tipo de agressão. Então tem que olhar esse fluxo próximo de um ponto importante. Correto. Próximo de uma região que faça sentido. Eu acho que é isso. Esses ajustes aí, principalmente baixar para um contrato 200 pontos ali, para poder esperar mais o preço, mostrar que realmente não vai fazer aquilo que o fluxo está pressionando, né? Aí eu acredito que... Mas, vamos fazer um exercício, como tu já não tá com uma semana legal, e ainda tem alguns dias para encerrar a semana, os próximos dias até finalizar essa semana, faz o que a gente falou na conta demo. A gente sabe que existe uma diferença, mas descarta essa semana agora, volta para a próxima semana, faz esse exercício agora nesses próximos dias, de aplicar o que eu acabei de te falar, e aí para a próxima semana faz a mesma coisa, só que na conta real, com um contrato. É aquele negócio, às vezes com um contrato, a gente subestima achando que não vai dar grana, mas tu pega uma operação de 400 pontos, ou R$80. Que pegue uma dessa todos os dias, já dá um financeiro melhor do que o negativo, né? E o curioso também é essa operação de R$33. Tava descendo vendido e acho que eu adicionei mais um lote lá embaixo. E esse lote foi que fez eu mexer o meu stop para encurtar mais. Tá. Se eu não tivesse curtado tanto... Tinha conseguido surfar mais. Tinha surfado, tinha caído pra caramba. Caramba. Por causa de eu quis aumentar a mão para descer com 2 contratos. Mais assim. Eu acho, de novo, adicionar contrato a favor é uma técnica boa, eu acho legal.
Mas vamos deixar isso para outro É. momento. Por enquanto, vamos fazer o arroz com feijão bem feito. É isso E aí. às vezes chega num ponto que tu nem vai querer fazer isso, porque já vai estar fazendo o simples bem feito demais. É isso mesmo. Beleza? Beleza. Fechou? Então, semana que vem já vamos voltar com isso aí mais corrigido. Uhum. E vai me atualizando aí como é que tá isso aí. Fechou? Fechou. É Boas- isso. Boas operações aí, Gustavão. Valeu. Valeu, rapaziada.